Um giroscópio é esse objeto que gira e que, por causa disso, demonstra propriedades físicas, né, que tem a ver com o movimento planetário, né? Por exemplo, por que a Terra, a Lua, eles ficam bonitinhos lá no espaço? Porque eles estão girando, né? Este objeto, ele tem uma propriedade muito importante, que ele é muito sensível aos movimentos. Então, a partir da ideia do giroscópio, se criou muitos instrumentos que controlam o movimento de aeronaves. Por exemplo, todo avião tem um giroscópio. Só que hoje os giroscópios são eletrônicos. Eles usam propriedades eletrônicas para fazer a mesma coisa que o giroscópio mecânico como este faz, né? Que é perceber alterações de movimento em determinados eixos, né? Um avião, quando está ligado ao piloto automático, se der um vento de lado, tal, o avião vai levantar uma asa. Graças ao giroscópio, isso vai ser percebido e o sistema corrige o avião e ele segue. Eu encontro esse tipo de sistema no celular, eu encontro isso nos jogos. As crianças, às vezes, têm esses jogos e não se dão conta, né? No próprio celular, quando eu viro ele flipa a tela, é um sensor de giro que está lá dentro. Então, são tecnologias que nós utilizamos todos os dias, mas às vezes a gente não sabe como ela funciona. E a robótica, ela está justamente aí para mostrar para o aluno e fazer com que ele descubra essas coisas. Esse robô é uma tecnologia muito interessante. Foi um grande desafio para a gente na área da criação. O nome dele é Steady Robot. O que é o Steady? O Steady é de origem inglesa, é uma palavra inglesa, significa estabilidade. E essa proposta surgiu de um pensamento nosso no momento da criação de como é que os garçons, eles conseguem equilibrar, por exemplo, uma prancha para entregar, por exemplo, os copos para as pessoas que estão ali no restaurante. Basicamente, esse robô, se a gente fosse colocar, trazer ele para uma realidade, ele seria um robô garçom, né? Porque ele tem uma tecnologia aqui que utiliza um sensor de giro. Esse sensor de giro, ele é interessante porque ele consegue captar a variação de graus num único eixo. Eu tenho aqui 2 motores grandes para controlar essa haste e eu tenho um motor médio internamente com uma redução. Nessa redução, eu consigo fazer com que ele ande um pouco mais devagar, eu posso ir controlando passo a passo do robô. Isso por meio de graus, eu posso controlar por meio de segundos, eu posso controlar por meio de rotações, ou seja, eu posso pedir, robô, ande uma rotação. Enquanto ele caminha por essa uma rotação, ele vai equilibrando aqui por meio dessa haste com o auxílio desse sensor de giro. Ele tem uma prateleira que, independente do movimento, se o robô entra numa subida, então, em vez de inclinar aqui junto, não, ele corrige e aquela prateleira continua na horizontal. Por quê? Porque ele está programado para perceber variações dessa direção. Então, subiu na ladeira, ele faz isso. A programação corrige para ele voltar, o giroscópio voltar na vertical. E aí corrige, claro, a plataforma. Então, independente do cara estar subindo, a plataforma continua horizontal. Uma coisa interessante, vou colocar ele aqui para funcionar, eu coloco ele aqui sobre uma superfície, ele imediatamente, pela parte da programação, ele calcula qual é a posição inicial do sensor, ele emite esse barulho, à medida que ele anda, ele vai estabilizando qualquer objeto que esteja sobre ele. Então, por isso, fazendo aquela analogia com o garçom, eu consigo aqui com que ele equilibre, mesmo em superfícies que são bem inclinadas. A programação é uma sequência de comandos que vai fazer com que o robô funcione da maneira como você quer.
O que são esses comandos? Movimentos do motor, dos 3 motores, porque são 3 motores que você pode comandar, e você pode associar esses comandos com informações obtidas pelos sensores. Então você tem um sensor de distância que funciona como um sonar, que emite ondas ultrassônicas e elas batem e voltam. Então com isso ele estabelece a distância. E aí você pode, por exemplo, programar, fazendo o programa assim: quando o sensor medir uma distância igual ou menor a 10 centímetros, o motor desliga. Então ele jamais vai bater em algum obstáculo, porque essas coisas estão interconectadas. E isso é uma lógica que aparece na programação e que é um aspecto super legal do aprendizado da programação, que é a questão da lógica. O que eu vou usar de lógica, que condicionais, né? Que ordens, que determinações eu vou dar para que a minha programação funcione. Então não é que todas as programações resolvem tudo, mas esse é o grande desafio. Como é que eu chego numa programação que vai resolver o meu problema? Neste caso, manter uma plataforma na horizontal, mesmo que o robô esteja subindo ou descendo uma ladeira. E que tem origem na ideia da Steadicam, que se usa nas filmagens, né? Que é uma câmera que mantém fixo o objeto que está sendo filmado, mesmo que o câmera esteja correndo ou esteja fazendo algum movimento, né? Dá para digitar também, não precisa ser só na alavanca. É mais fácil digitar, né? Coloca aqui um menos. Calma. Para. Menos. Aí, próximo. Outra tecnologia que é muito interessante que os alunos veem aí no seu cotidiano é o famoso Segway. Segway é como se fosse um carro com 2 rodas, né? Um veículo com 2 rodas. Mesmo uma pessoa que não tenha equilíbrio nenhum ou que não sabe, por exemplo, andar de bicicleta, com esse sistema que os alunos estão programando na aula, eles conseguem controlar simplesmente no movimento de ir para frente ou ir para trás, que é justamente esse que é programado aqui dentro, esse sistema de estabilização. Então a pessoa nunca cai. Aquele sistema que ele tem é o mesmo sistema construído em sala de aula. Então, olha que interessante. Eu saio de uma questão de conectar, onde o aluno entra em contato com esse tipo de contexto, né? Olha, para que serve isso? Como isso funciona? Vamos montar um? Então, ele entra na fase 2 do nosso projeto, onde ele vem, ele constrói um sistema e aí ele parte para uma terceira etapa, que é a parte que eu mais gosto, que é a seção analisar. Tenho esse projeto, ok, mas o que ele faz? Como é que eu vou obter essas informações desse objeto? Como é que eu recolho essas informações? Para que serve esse motor? Tá, esse sensor aqui? Então eu começo a indagar, questionar os alunos sobre o funcionamento desse projeto. Entra aí um conteúdo que é da matemática, que é essa ideia do ângulo como medida de movimentação circular, né? Então, quanto mudou? 30 graus, 60 graus, 90 graus. O que significa isso? Esse sensor, ele mede não só quantos graus, mas ele também mede a taxa de variação de graus, o que seria uma velocidade angular. Então, por exemplo, está variando 2 graus por segundo, né? Então, 1, 2, 3, 4, tá... Então, a taxa de variação também é possível de medir. E você pode fazer programações que envolvam o controle da taxa de variação, quer dizer, da velocidade com que o ângulo muda. Eu tinha que percorrer um caminho que era cheio de níveis para ele manter esse objeto aqui estável. Então, qual é a velocidade que esse carrinho tem que manter? Então, como é que eu calculo essa velocidade dentro do software? Como é que eu coloco para que, quando ele atinge uma determinada velocidade e passar por cima de um objeto, como que esse sensor vai reagir? Como é que eu vou captar esses dados? O papel do professor nesse processo, ele é fundamental, porque ele é o cara que vai fazer as perguntas e o papel do aluno é justamente ser esse ser que pensa, é aquele que vai pensar nas ideias e tentar concretizar ela por meio desse objeto.
E isso, claro, para ele é um momento de descoberta, né? Ele aprende por meio dessas descobertas. E é isso que a gente quer fazer com que os alunos tenham essa autonomia de ir lá investigar, descobrir, programar, trocar motor, inverter posição de engrenagem. Então, esse é o maior segredo e é uma das maiores vantagens que a gente consegue na prototipagem com Lego. Inicialmente, todo mundo acha que programar é muito difícil. E, pelo contrário, programação é uma sequência lógica. Então, eu tenho um algoritmo e dentro desse algoritmo eu tenho um software todo iconizado. Então, eu clico, seguro e arrasto. Eu começo, então, a sequenciar o meu pensamento. Ele sai de uma questão que é abstrata, algo que ele visualiza, para algo concreto, ou seja, aquilo que eu posso manusear. Então, essa relação onde o aluno coloca em prática essa sequência lógica que propicia a ele o desenvolvimento de um raciocínio lógico, de uso da criatividade, de pesquisa científica. Mas e o outro motor, para que serve? Faz ele funcionar? Tem os conteúdos que são conceituais, né? Então, de repente, eu estou lidando com um ângulo, eu relaciono esse ângulo com o ângulo que eu tenho na matemática e o que significa variar o ângulo e tudo isso. Mas existe uma questão que é a questão da atitude diante dos desafios, a forma como se encara isso, a disposição para resolver os problemas que aparecem, porque algumas programações têm detalhes e você, para descobrir onde que está, por que não está funcionando como eu imaginei, você precisa muitas vezes até usar tentativa e erro mesmo, pelo menos nas primeiras vezes, né? Então, eu exagero numa coisa, vejo como se comporta e falo assim, já sei, para esse lado não é. Então, eu vou riscando possibilidades, né? E vou afinando as minhas hipóteses. Essas vivências, essas situações que as aulas de robótica possibilitam, é que dão a possibilidade do crescimento da autonomia de cada aluno diante do trabalho que ele tem que fazer em sala de aula. Acabou, gente, desmontando.